Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais e hoje com uma convidada queridíssima que tem uma mão talentosíssima, faz uns pães maravilhosos e tem salvado a vida de muitos pacientes meus que têm intolerâncias alimentares, alergias alimentares, pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Então, eu achei essa belezura aqui para me ajudar e ajudar os meus pacientes. Olá, Oi. Neuza! É Olá, uma honra ter você aqui, tá? tudo. Gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho quem é a Neuza e o Sim. porquê de produzir produtos tão deliciosos e sem glúten, né? Aham. Bom, é, eu me chamo Neuza, né? Tenho 48 anos e a ideia de trabalhar com pães surgiu há uns 10 anos atrás. Eu sempre trabalhei como gerente de loja e em shoppings, né? Então, sem muito tempo para a família, para ficar em casa. E aí, numa das férias que eu tirei, eu falei, vou fazer uma experiência e vou fazer uns pães para vender. Mas é claro que nessa época ninguém falava sobre glúten, ou se falava era muito pouco, não tinha essa repercussão que tem Que hoje hoje, tantas tem. pessoas com, né, com intolerância, enfim. Então eu fiz mais porque eu queria sair da CLT, né, e montar meu negócio, assim. E como Para ter uma melhor flexibilidade de horários, né? Ter o e seu horário, fazer o seu horário, né? isso. E mesmo trabalhando em algumas lojas, às vezes eu fazia alguns pães e levava, Que já né? E gostava, as né? pessoas já gostavam e pediam. Eu falei, gente, eu não tenho tempo, né? É só de vez em quando para trazer. Então, e assim, desde criança, meus pais trabalhavam com pão, né? O meu pai fazia pão caseiro, aquelas roscas, que até hoje eu faço, né? Os pães tradicionais também, rosca da fazenda, que a gente chama, né? E eu lembro, assim, que era uma época bem gostosa. Eu lembro que era criança, era uma época muito gostosa da vida, assim, que a gente tinha fartura em casa. Era gostoso, eu gostava de ver meu pai fazendo aquele trabalho. E eu acho que aquilo ali ficou. Então é uma coisa que já É, vem um pouco lá na sua infância, isso, esse prazer em cozinhar, estar em família, né? aham, de estar mais junto, né? E eu gostava daquele momento, assim, acho que ficou lá. E mesmo trabalhando em outros lugares, sempre que eu pensava, olha, tá meio puxado aqui, eu gostaria de fazer algo para mim, eu sempre pensava em fazer um Então, pão, né? Mas sem esse conhecimento que eu tenho hoje, é claro, né? Uma coisa bem mais simples. O conhecimento que eu tinha, assim, era de treinamento com pessoas, por conta de ser gerente, de direcionar pessoas, então eu tinha essa bagagem de conhecimento. O que foi muito bom, porque me ajudou também no meu trabalho, né? E aí foi indo no primeiro mês que eu fiz os pães e saí com uma sacolinha de porta em porta. você saía batendo de porta em porta? Sim, Uhum. nas empresas, né? E eu ainda estava trabalhando, ainda estava. Peguei as férias para fazer isso, para fazer esses pães e ver se eu ia ter um retorno que eu esperava, Você não né? arriscou, falou assim, vou largar tudo e vou fazer pão. Não, Vamos, não, eu vamos tava. ver primeiro como que funciona, Vamos né? ver. Olha, eu vou te falar. Antes de completar 30 dias, eu já tinha feito o salário que eu ganhava trabalhando todos os dias, né? Na empresa que eu trabalhava, nas empresas, enfim. E aí eu falei assim: ah, eu acho que eu devo me permitir. Dá um frio na barriga, claro, você fica Uma mudança, né? Uma escolha nova. claro, a vida toda, desde os 18 anos, 15 anos, trabalhando de carteira assinada, ali tudo certinho, né? E aí você resolver deixar tudo e assumir sozinha, sem saber como vai ser, de que forma vai ser, você tem que ter coragem um pouquinho, né? Colocar a cara. Tem. Mas eu sempre gostei de desafios, nunca tive muito, nunca corri muito dessas coisas, não. Porque o máximo que pode acontecer é você tirar uma experiência. Um Digamos que se algum. aprendizado, né? Tentei tal coisa, não deu certo, mas eu aprendi tal, né? Então, nada é perdido. E sempre E pedir para Deus, né? Dar o tiramento, virou sempre, direção, sempre, orientação. sempre, sempre. A gente tem que ter a conexão ali sempre com Deus, porque é o que te mantém ali firme nos desafios, né? Nas dúvidas que a gente tem do dia a dia.
E assim foi. Então, aí quando completou o mês que eu estava fazendo os pães, que eu vi que eu senti, a gente sente no coração, né? Eu acho que dá. Pode ter medo, mas acho. Aí eu pedi conta. E aí Aí eu ficou pedi conta. totalmente no Neuza Pães Fit. É, Isso? aham, eu fiquei só produzindo os pães, mas produzindo os pães simples, né? Pães, fazia pão integral, mas foi depois. Eu fazia primeiro pão caseiro e rosca, goiabinha, aquelas coisas mais simples, que Mais era mais tradicionais, né? tradicionais, que era o que eu sabia. Só que quando eu estava chegando no lugar, passado ali 3, 4 meses, algumas pessoas me falavam, me perguntavam, você não faz pão sem glúten? Eu não sabia nem o que era glúten, só para começar. Então, mas eu falava assim, não, eu não faço, mas eu posso fazer, né? E eu chegava em casa e eu falava, bom, agora eu tenho que estudar o que que é isso, né? Como que faz. Aí que eu fui pegar bastante entrevista com nutricionistas. Então, desculpa pausando, mas assim, então você começou a fazer os pães tradicionais, Sim, aí pela procura pela dos procura que eu pães fui me sem glúten, aí que isso, você foi atrás para daí começar a produzir os sem a glúten também. produzir os Ah, sem entendi. glúten. Não teve nenhuma tipo, história aí por trás, por exemplo, você vivenciou alguma Não, doença, alguma de jeito alergia nenhum. Porque eu trabalho em cima da necessidade do do público. mercado, do público. Então, você não, quando você vai montar um negócio, seja pão, seja hamburgueria, qualquer coisa, você tem que ter um diferencial ali para você fazer sucesso. Porque Exatamente. se você for só mais um no mercado, a chance de você permanecer é mínima. Então, você tem que ter um diferencial, você tem que saber o que que esse público precisa, né? E estudar, fazer testes, fazer várias coisas. Então, assim, se um cliente vai lá, chega até você e pede tal coisa, você vai dar um jeito Eu vou de. dar um jeito, eu não falo não, não tenho. Eu Inclusive, falo, tem uma paciente minha que eu indiquei seu trabalho, né? E ela gostaria de um bolo saudável. Ela tem problema intestinal, enfim, e ela queria um bolo. E ela me aham, passou as opções. E as opções que tinha era sem açúcar, mas tinha alguns adoçantes que, pro caso dela, poderiam fermentar o intestino dela e dar alteração de distensão, estufamento abdominal. uhum, Aí ela passou isso para você e você falou assim: não, mas nós podemos fazer com stevia, algo assim, com adoçante que isso, era permitido. Eu falei assim: já isso, tem aí mais um diferencial, além de ter um pão sem glúten, sem açúcar, é, sem lactose e ainda e ainda gostoso, é gostoso, porque é ela ainda difícil. consegue adaptar de acordo com a necessidade do paciente. Então eu Isso. falei assim: ó, ganhou meu coração. Eu vou fazendo testes, né? Você tem que ir fazendo e você primeiro experimentar, dar pro meu esposo, ver se ficou bom. Para as meninas que trabalham comigo, experimenta, vê se isso tá bom, né? Aí, esses dias eu tenho uns meninos que fazem entrega para mim e eu fiz o panetone, né? Assim, fico um ano sem fazer panetone, então na hora que eu volto eu fico meio assim, ah, será que Então o panetone já é um produto seu. Ah, sem glúten, sem lactose. uhum. Aí eu experimentei, ver que, tá uma delícia. Falei, se vocês gostaram, então as meninas, meu público também vai Vai gostar. gostar. É, porque quem não come normalmente já gosta daquela coisa mais tradicional do pão normal, do panetone normal, e come um que é diferente, de certa forma, e gosta, Aham. nós também. Aí falei, tá bom, é o caminho, tá no caminho certo, E então. faz quanto tempo que o empreendimento existe? Tá Eu no comecei em mercado? 2014. Ah, velho, faz tempo, 2014. Neuza. Faz tempo. Mas assim, que você faz a produção dos pães sem glúten. A dos pães sem glúten, acho que foi, eu fiquei o quê? Uns 2 anos trabalhando com pães tradicionais. Aí começaram a surgir as procuras e eu fui já fazendo, testando receitas, porque justamente por conta disso, por conta de querer atender o mercado, a necessidade do público, né? É, Então, 2014 iniciou, aham. aí em 2016 você começou a fazer os pães sem glúten, mais ou É, por menos. aí, E exatamente. até hoje E até hoje, e aos poucos eu vou substituindo, vai né? adaptando, vai Fazia aprimorando. bisnaguinha, pacote de bisnaguinha de batata doce, integral, caseirinho que eu faço. Aí eu ficava olhando como é que eu vou transformar isso aí em um alimento sem glúten. Sem glúten, sem leite, né? Sem E é você açúcar. que põe a mão na massa. Você tem Só eu. só você. É, as meninas que trabalham comigo, elas são para embalar, me ajudar a cuidar de um forno,
né? Então você carrega um dom aí, tá? Que bom. Um dom nas mãos. E assim, você não Então, leva só um pão quentinho, você leva saúde, saúde, a preocupação é essa. você leva conforto, você leva autoestima, porque às vezes tem pacientes que também, tipo, até para emagrecimento, para melhorar a qualidade de vida, isso Aham. aqui influencia muita coisa, não só um pão, Não é só um entendeu? pão. Eu É. não quero fazer só um pão. Eu não quero levar, eu falo pro meu esposo, Mais um pão, mais né? um pão. Não. Tanto que quando eu acordo de manhã cedo, eu acordo às 4 horas da manhã. Aí Isso eu que eu ia vou, perguntar, se tem algum ritual seu tem, que pode falar pra gente. que é o seguinte, né? Eu sempre gostei de assistir. Eu gosto de pessoas, na verdade, de trabalhar com gente, saber o que as pessoas gostam, né? E, eu procuro sempre assistir vídeos que me elevam, que me motivam. Eu gosto muito de filosofia, né? De manhã cedo, para você se entender, saber quem é você, saber o que o ser humano de fato realmente precisa, Uhum. né? Porque tem gente que acha que se ele ganhar dinheiro, ele é feliz. Gente, não é por aí. Não é. Dinheiro é O superficial, né? dinheiro, ele é superficial. O dinheiro, ele é a consequência do que você faz. Uhum. Então, quem trabalha só por dinheiro não é feliz. A gente tem que trabalhar pensando em ajudar o próximo, né? Então, você, como se você estivesse fazendo uma doação, doando o seu trabalho, o seu bom, Genuinamente, né? genuinamente. Não pode ser nada forçado. Nada forçado funciona. Uhum. Então, quando eu chego, eu tô sempre sozinha na fábrica, lógico, né? Porque tô ali. E é uma fase que é um momento que eu me conecto, assim, com Deus, né? Faço minhas Você sempre, orações. antes de começar a produção, você tem um hábito de orar? Sim, eu peço para Deus abençoar minhas mãos, que esse produto chegue à mesa do meu cliente, que possa proporcionar algum bem para ele, né? Que ele possa se sentir bem. E, e aí eu começo. Então, seu E ritual ali é que você acorda e você tem o hábito de assistir vídeos é, motivacionais. Tipo, motivacionais, né? Eu assisto vídeos de filosofia. Eu, eu gosto muito da professora Lucilena Galvão, que é uma grande filósofa que tem sede aqui em Nova Acrópole. Eu já participei de algumas coisas que me ensinou muito, né? E também de terapeutas, né? Grandes terapeutas, alguns psicólogos e psiquiatras. Porque se você quer lidar bem com pessoas, primeiro consigo mesmo, porque se você não for feliz com você mesmo, você não consegue fazer ninguém feliz. não consegue levar, né, E a levar felicidade. de forma genuína, de forma sincera, né? Aquilo que você quer passar. E para isso a gente tem que estudar, porque o conhecimento te liberta, né? Ele te desprende, você não fica cheio de medos, cheio de. As dúvidas, os medos, eles têm, mas se você vai estudando, vai se conhecendo, quanto mais você se conhece, mais seguro você fica daquilo Do que que você você faz, do que faz, fala, né? do que fala, enfim. Então, Neuza, se você tivesse que descrever um hábito que define a Neuza, qual hábito seria? um hábito. Ai, gente. É tão difícil, né? Porque assim, quem nunca fez essa pergunta assim, um hábito? Que hábito, gente, que eu tenho? Ah, cara, isso é um hábito. Eu acordo de manhã cedo, não saio pra rua sem tomar meu café. Então é o Parece, hábito seu, é da meu Neuza. hábito, A Neuza não é a Neuza se acordar e não. não tomar o cafezinho dela. Não, eu tenho que acordar, tomar meu café e aí eu tô Aí tá pronta. pronta pra vida, aí tá pronta pra É, matar todos os isso é leões, um né? hábito mesmo, desde criança, pode se dizer assim. E tinha algum hábito do seu passado, da Neuza de 20, 30 anos? Você tem quantos anos? Eu tenho 48. A Neuza de 20 anos atrás, um hábito que você tinha na sua rotina que hoje você acredita que não faz mais parte de você porque era um hábito que te prejudicava, de certa forma? Que fazia que não faz mais parte. É que você conseguiu abandoná-lo. Tem, assim, claro, tem sim. Principalmente depois que eu comecei a estudar, né? Quando você chega na fase dos 40, que é a fase que eu falo que você Climatério, é, pré-menopausa. não, eu nem é isso ainda, é a fase que você tem que fazer escolha. Ou você escolhe viver num mundo de ilusão, ou você escolhe encarar a realidade do jeito que ela é. Saber quem Uhum. é você, o que que você quer, quais são os seus propósitos, porque muitas pessoas hoje em dia elas ficam perdidas
tem muito casos de depressão até, porque as pessoas não sabem qual que é o seu propósito. Para que que elas acordam de manhã cedo? O que que elas têm que fazer? Maioria. A maioria, né? Elas deixam a vida levar. Elas não se posicionam e falam assim, eu quero fazer isso. Então, hábitos que eu tinha, assim, de insegurança, né? De medos, de fazer determinadas coisas, que eu não consigo me lembrar especificamente neste momento quais são, mas hoje eu sou muito mais segura em tudo que eu vou Talvez foi um fazer. hábito antigamente que você tinha, talvez, de não estudar, de De não se não. atualizar. Talvez você ficava, tipo assim, aceitava a vida como ela é e não ia atrás, E então. isso pode ser isso, né? Por conta assim de que a gente vem, eu venho de uma família bem simples, humilde, né? Então, muitos medos que os pais da gente têm, Passam para os passa pra filhos. gente. E até você separar isso, saber que os medos do seu pai é do seu pai e não Não seu. seu, demora um pouquinho. E tem gente que ainda vai pro caixão, E sem desculpa descobrir dizer, isso. sem descobrir. Graças a Deus que eu acordei. Quando eu fiz 39, 40 anos, parece que eu tive um despertar, assim, né? De coisas que eu não que eu fazia, que eu não gostava mais, de medos que eu tinha, que eu não queria sentir mais. E aí eu fui o quê? Estudar, melhorar, me conhecer, que às vezes tem pessoas que elas não procuram entrar dentro de si Ter um um autoconhecimento. autoconhecimento, porque você tem que fazer isso. Se você não conseguir fazer isso, você não consegue ser feliz, eu acho. Que a felicidade para mim é isso, é você se conhecer, saber o que você O que quer, você gosta, o que você aceita para sua vida, o que você não o aceita, que você né? não aceita, saber dizer não. Não gosto disso, não quero, não vou fazer. É porque senão às vezes você vive mais, a gente sim tem que se doar, mas a gente vive mais só para agradar o próximo e esquece também de olhar E pra isso gente, né? muita gente vive assim. Neuza, você tem algum hábito hoje que você admira, que você tem vontade de colocar na sua rotina, mas que você tá tendo dificuldade? Algum hábito hoje? É, Não sei, hábito, eu gostaria de ser um pouco mais ousada. ousada. É, tem coisas que eu quero fazer que eu ainda me sinto presa, tipo, procrastinando ainda para Mas botar em tipo o quê? prática, Vamos lá, uma coisa que você gostaria de colocar em prática. Algo. assim. Vou dar um exemplo. Ah, Tipo assim, gostaria de colocar em prática o hábito de ler, o hábito da meditação, de exercício físico. Algo assim que você gostaria, que você admira, que você gostaria de colocar na sua rotina. seria mais ou menos esse hábito de me aprofundar mais em mim mesmo, assim, de ler, de poder assistir mais vídeos que Você não tem o hábito da leitura hoje. Não, na verdade eu tenho até pouco tempo para fazer isso, porque eu acordo cedo, às vezes a gente fica até de madrugada fazendo os pães, né? E durante a semana, porque eu tenho Uhum. duas fornadas semanais. E aí na segunda-feira é compra, na terça-feira é produção, fico até meia-noite, uma hora ali na produção. Aí na quarta-feira também acorda 4 horas, já é a entrega. Os entregadores começam a chegar lá pelas 6h30, 7 horas. É bem corrido durante a semana. Mas isso é uma desculpa, porque tem um final de semana quem quiser. E na verdade que assim, não precisa fazer perfeito, precisa fazer. A pessoa Você precisa fazer. coloca ali, exemplo, 5 minutinhos do seu dia, pega um assunto, um livro que você gosta, leia ali 10 páginas, inicia Uhum. do pouco. É. Todo dia fazendo um pouquinho, sabe? Não algo, nossa, eu tenho que fazer a melhor leitura, dedicar a maior Aham. parte do meu tempo, melhor. Aham. Não, um pouquinho. Faz isso constantemente por 14 dias, você vai ver que isso já vai mais facilmente estar introduzido na sua rotina. Aham. Aí Isso é depois de um verdade. tempo você vai intercalando o livro, depois você vai aumentando o tempo de leitura. Uhum. Vamos fazer esse combinado? Vamos, com Ó, certeza. eu vou cobrar de você, ó. Eu vou até te dar uma cadernetinha aqui Ah, dos hábitos exponenciais. uhum. Eu quero que você anote aqui os livros que você vai passar a ler. Teremos uma Que excelente legal. leitora aqui, tá? Aham. E assim, o Que hábito da legal. leitura é algo que todo mundo tem que colocar em prática, com certeza. É para agregar conhecimento, né? Enfim. E eu queria que você deixasse para os seus telespectadores uma mensagem ou uma sugestão de algum hábito que você acha que é fundamental que eles coloquem em prática na sua vida. Uhum. A mensagem que eu tenho para deixar
primeiro, a gente tem que acreditar na gente mesmo, né? E uma vez que você acredita que você pode realizar alguma coisa diferente, você tem que procurar se qualificar, estudar. E uma das formas de melhorar, com certeza, é lendo, é buscando pessoas que possam trazer melhor, que tenha mais conhecimento, né, que já estudou sobre determinado assunto e trazer para você ir se melhorando e se qualificando a cada dia. Muito obrigada, tá? Oh, Foi um eu que prazer te agradeço. ter aqui. Muito obrigada por fornecer esses pães, esses produtos maravilhosos, tá? Para mim foi uma honra, assim, eu fiquei muito feliz, fiquei A muito gente tem que feliz. levar mais disso aqui, as pessoas têm que É, conhecer mais do seu trabalho, porque assim, querendo ou não, ainda é escasso aqui em sim, Cuiabá, muito. né? E assim, eu mesmo custei a descobrir você, eu fui descobrir esse ano, eu falei, gente, É, como que eu não conhecia a Neuza antes? por conta da divulgação ainda é pouca, É, né? talvez a gente focar um pouco mais, né? Vamos ver, mexer um Mas pouco mais eu nesse penso assim, marketing, tudo tem a sua hora. com Eu não certeza. poderia fazer um marketing de uma coisa que eu não tinha domínio. É, e talvez até a demanda, né? E Talvez ia aumentar muito, né? você tem que ter domínio, você tem que ter certeza da qualidade daquilo que você está Com fazendo. certeza. E a vida é assim, ó, plantaçãozinha. É um dia. Pouquinho em pouquinho. E uma Uhum. hora isso a gente vai colhendo, né? Isso. Muito obrigada. Ó, Eu que esse agradeço. podcast ainda é um neném. Teremos Aham. mais Fico muito episódios. feliz de fazer parte Vou te desse. chamar novamente para a gente falar um pouquinho de outros assuntos. Você Sim. falar um pouco mais sobre a Neuza em si também, não só sobre os pães do produto, mas quem que é a Neuza ali, além dos pães. Aham. Tá Ah, eu bom? vou ficar muito feliz. Eu que Muito, vou ficar muito, feliz muito. de te receber aqui, tá bom? Muito obrigada por vocês que estão assistindo a gente. Finalizando aqui mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Aguardem o próximo.